Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre a Fórmula 1, porque é fim de semana de corrida, Grande Prêmio dos Estados Unidos em Austin, no Texas, né? Um circuito que divide bastante opiniões, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gostaria até de saber a opinião de vocês aí nos comentários sobre o circuito de COTA, né? Como é chamado, né? E assim, é um circuito que está numa fase muito decisiva do campeonato. A gente está neste momento nas últimas 6 corridas, a diferença entre os líderes é de menos de 7 pontos, né? O Verstappen tem uma vantagem inferior a 7 pontos ao Hamilton, ou seja, se alguém ganha, né, sai líder do campeonato. Então a diferença é muito pequena, faltando apenas 6 corridas, e cada resultado daqui para frente é decisivo. Então vamos comentar o que esperar, né, de uma pista que não esteve no passado, né? Então assim, a gente vai ter que analisar muito pelo desempenho de 2019 e que é uma pista que, na minha opinião, é bem imprevisível pelas suas características e por ser bastante variada. Já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí para ajudar aqui o canal, para esse vídeo chegar a mais pessoas, não conto com a ajuda de vocês. Mas vamos comentando, né? Austin, Texas, esteve na Fórmula 1 em 2019, foi uma corrida vencida pelo Valtteri Bottas, né? O Lewis Hamilton chegou em segundo e o Verstappen chegou em terceiro naquela corrida. Naquela ocasião, a vantagem do Bottas para o Verstappen foi de apenas 5 segundos. Então, assim, se naquela era de dominância da Mercedes, onde era um carro muito forte, né? A diferença foi pequena, dá uma ideia de que este ano pode ser menor. Porque assim, porque a vantagem numa época que a Red Bull não era tão forte, né? Foi tão pequena, e agora pode ser que seja também uma situação parecida. Porque o circuito do Texas, ele não é um circuito apenas de motor, ele é um circuito de chassi. Porque ele tem muitas curvas rápidas, que exigem muito também da força da gravidade, né? Você faz curvas muito rápidas, então a força centrípeta contra o carro é muito grande. Então assim, isso é uma coisa que depende muito de equilíbrio de chassi. Por isso que o carro de 2019 da Ferrari, mesmo com aquele motor, foi uma bomba. Porque o carro não fazia a curva direito, o chassi era ruim. E por isso, você ter um equilíbrio certo ajuda bastante nesse tipo de circuito, né? A Red Bull, ela conta muito com a vantagem de chassi nessa pista, porque o circuito tem 2 retas longas, mas tirando isso, é curvas rápidas, lentas, mais técnicas, entende? O circuito, a Mercedes vai ter vantagem prioritariamente na grande reta e na reta de largada. Tirando isso, aí é uma questão de incógnita, de como os carros vão se comportar. A Mercedes cresceu muito de Silverstone para cá, quando trouxeram uma atualização no motor, que até agora está muito suspeita, né? Vale lembrar que está tendo protesto para tudo quanto é lado, a gente acusando da Mercedes de estar infringindo o regulamento da mesma maneira que a Ferrari infringiu em 2019, então está tendo essas queixas em relação à Mercedes, porque o carro que era um dos mais lentos em velocidade final no início da temporada virou literalmente um foguete, né? A gente viu naquela briga contra o Sérgio Pérez na Turquia que quando os dois ficam lado a lado na reta, o Hamilton começa a ir embora, né? E o Pérez mantém muita posição porque ele consegue esticar a curva, né? E a questão é, o que na minha opinião desempata nesse sentido é um equilíbrio grande, mas eu acredito que a tração, quando os carros saem de curva, vai ser muito decisiva. Eu acredito que a Mercedes está um passo à frente nesse sentido. Porque o que é tração, né? Os carros, quando ele sai de uma curva lenta e dá o pé. Aí quando ele dá o pé, alguns carros não têm equilíbrio necessário para fazer isso muito cedo. A Mercedes tem, então ela consegue ganhar velocidade em saídas de curva. Nesse sentido, acredito que a Mercedes tem uma vantagem, porque há muitas curvas de baixa velocidade em Austin. É uma marca dos circuitos do Helmut Marko, que ele adora essas curvas lentas, assim. Então, assim, nesse sentido, acredito que tração vai dar um pouco de vantagem à Mercedes, mas não acho que vai ser uma disparidade grande entre os carros. Dependendo do que acontece, por ser um circuito que há um movimento muito brusco de direção, os pneus são maltratados, então você vai ter que parar mais de uma vez. Levando em conta a estratégia, nesse sentido a Red Bull tem uma vantagem por ser um chassi melhor e conservar melhor os pneus, e por ter o melhor piloto conservando pneus. Nesse ponto também o Sérgio Pérez passa a ser uma variante interessante na corrida. Os escudeiros têm que ser importantes nessa disputa, né? Nem que seja para roubar pontos de seus adversários. Então, assim, essa corrida torna-se interessante por esse fato entre os 4 primeiros carros. Mas há uma equipe que tem que ficar de olho até pelo desempenho espetacular que eles tiveram na Turquia, que é a Ferrari. Porque a Ferrari, assim, ela foi para um circuito em que o chassi é importante, né? A gente tem subidas e descidas também no circuito de Istanbul Park, mas o circuito de Austin exige muito mais de equilíbrio de chassi. Por isso que o carro foi horrível em 2019, mas em 2021, o chassi da Ferrari é o contrário daquele, o chassi é excelente. Ele se deu muito bem em Mônaco e várias pistas em que você tem mudanças muito bruscas e rápidas de direção. Então, a Ferrari tem um carro que casa bem
com algumas características. E eles receberam atualizações dos motores que deixaram o carro rápido. Então, assim, eu não vejo hoje o motor da Ferrari com uma deficiência grande. Eu acho que é uma coisa que dá para compensar fácil também na velocidade de curvas. Eles estão apostando muito nos pontos fortes dele. Eu acho isso que a Ferrari está fazendo um brilhantismo muito grande, né? A Ferrari tem tido muita confiança nos pontos fortes do que é o seu carro e tem investido neles, por isso a Ferrari está conseguindo se manter consistentemente na briga. Então, a Ferrari é uma variável e em ritmo de classificação é aí que a Red Bull sofre um pouco porque o segundo piloto tem dificuldades com as características. Isso vem desde o Gasly, do Albon, e o Pérez é menos vítima, mas ainda assim é vítima dessas circunstâncias, né? E o Pérez, ele tem um ritmo de corrida excelente, mas largar atrás, ter que fazer ultrapassagens, faz você perder terreno para os carros da frente. A gente viu isso. Então, o Pérez foi muito bem na Turquia, na largada, ganhando posições, e já foi para quarto direto. Então, assim, ele já ficou colado dos líderes. O Leclerc, por exemplo, não foi um obstáculo porque ele estava muito forte. Então, a situação nesse sentido é, a classificação é importante e a Ferrari é muito forte de classificação. Também temos que olhar a McLaren. Não é um ano em que as equipes mais fortes estão tendo tanta tranquilidade em questões de classificação. Mas os três carros mais fortes na Fórmula 1, na minha opinião, atualmente são Mercedes, Red Bull e a Ferrari acompanhando um pouco atrás, não muito. O ritmo da Turquia me surpreendeu muito. O fato do Leclerc ter liderado voltas, o fato do Leclerc ter feito voltas mais rápidas, ter se mantido consistentemente perto dos líderes, com um ajuste para seco, vamos lembrar isso, o Leclerc estava com um ajuste para seco, e o fato do Sainz ter feito uma recuperação impressionante, mostra que a Ferrari sim tem força e acredito que ela deva tomar a terceiro colocado dos construtores da McLaren. Acredito que isso está em vias de acontecer. E a questão é, e as outras equipes? A AlphaTauri também deve estar forte, é um carro que está andando bem, tem um chassi equilibrado também, e o Gasly está conseguindo tirar muito desempenho do carro. A gente também tem os carros da Aston, que já estão dando uns passos para trás, né? Não estão mostrando a força de antes, né? Tem a Alpine, que com o Fernando Alonso está voando, né? É um carro que tem também suas qualidades, é um carro que cresce com o passar da corrida, ele sempre inicia a corrida numa marcha lenta, mas no final da corrida tende a andar mais forte, né? A gente também tem os carros da Alfa Romeo que estão andando cada vez mais para trás, não acredito que sejam em tantas condições assim, porém, hora a outra parece ter ganho um pouquinho de força. A Williams é um carro que tem mais equilíbrio, então nessa pista pode ser que o Russell surpreenda um pouco, mas não vejo eles com a força que estavam até um pouco tempo atrás, né? A Haas não preciso comentar, porque é um carro totalmente inútil, não faz nada, só o Mick Schumacher às vezes que apronta de colocar o carro dentro do Q2, né? Mas é o máximo que dá para fazer com um carro desses, né? Mas o fato é que para mim, os carros mais fortes que tem, assim, estão mais no jogo, é Ferrari, é Red Bull e é a Mercedes, né? Ultrapassagens nessa pista vai ser complicado, porque a gente tem a grande reta, que é muito legal, assim, é rápido e tudo isso, mas a questão é que antes da reta você tem uma sequência de S's e para seguir o carro com proximidade nesse tipo de curvas é muito complicado, esses carros sofrem muito atrás um do outro, né? Tem uma sequência depois, uma reta curta antes, uma chicane que já é mais fácil de seguir, não é hairpin quase, um grampo, mas tirando isso, né, é uma pista um pouco complicada nesse sentido, mas permitiu ultrapassagens até mesmo em anos em que estava mais difícil de se seguir, como 2018 e 2017, então podemos ter sim uma boa corrida, bem movimentada, e Austin não é uma pista que está imune a condições climáticas adversas. Já tivemos chuva em Austin antes, mas a expectativa é de seco, e acho que tem uma boa notícia, não sei se vai funcionar de verdade, mas estavam recapeando o asfalto de Austin para consertar as lombadas, né? Que Austin estava com bumps demais, né? Que são aquelas irregularidades que estão fazendo os carros saltar, e na MotoGP foi um inferno para os pilotos, a gente viu os pilotos assim trepidando em cima das motos. Isso é inadmissível para um circuito que recebe a Fórmula 1. O americano pode gostar de bumps, né? Não sei porque eles têm tanto amor por pistas assim com qualidade ruim, mas o fato é que na Fórmula 1 isso é inadmissível, o asfalto tem que estar impecável até para ajudar a vida dos pilotos, porque assim a gente tem um espetáculo melhor. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.